A perseguição de Herodes. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre este assunto? Continue conosco até o final deste vídeo. Que bom estarmos juntos mais uma vez pela misericórdia de Deus. Continue conosco ligadinho em nosso canal. Inscreva-se, compartilhe com seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e deixe o seu like. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Agora prepare o seu coração, porque nós vamos meditar na infalível Palavra de Deus. O texto de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, meus amigos, hoje nós estamos começando os estudos, as ministrações, com base no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Muito interessante. Vamos passar vários vídeos estudando, levando para vocês aquilo que recebemos do Espírito Santo, a gente repassa, a gente compartilha com vocês. Por isso, toda segunda, quarta, sexta-feira, vamos continuar falando aqui sobre este livro importantíssimo que fala sobre o começo da Igreja de Deus, da Igreja de Jesus, aqui na face desta terra. Então, fique conosco e creia somente porque Deus vai falar com todos nós. Com base no texto, nós separamos aqui 2 tópicos apenas que vai facilitar muito a compreensão das Escrituras Sagradas. Então, já vamos passar agora para o primeiro tópico da mensagem de hoje. O assassinato de Tiago. Texto bíblico. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Meus irmãos, meus amigos, vocês ouviram muito bem que Herodes, qual era o Herodes? A Bíblia fala de vários Herodes. Herodes o Grande, que governou na Judéia, e depois que ele morreu, os seus filhos passaram a governar. Antes da morte dele, ele dividiu Israel em 4 partes, e cada parte ele colocou um filho. Arquelau colocou outro Herodes que governava na Judéia, que era conhecido como Herodes Antipas, e colocou outra parte para Filipe, que era marido de Herodias, com quem o Herodes Antipas vivia em adultério, e outro tetrarca de Abilene, e assim por diante. Então eram vários Herodes. E este Herodes aqui do capítulo 12 já era neto de Herodes o Grande, conhecido como Herodes Agripa I. Houve vários Herodes Agripa. Então, este aqui, do capítulo 12, referia-se a Herodes Agripa I, um homem mau, perverso, ditador, que mandou assassinar Tiago. A Bíblia também fala de vários Tiagos. Dos 12 que Jesus escolheu, havia 2. Este Tiago, que foi assassinado por Herodes Agripa I, que era irmão de João. Ele era filho de Zebedeu. Mas também havia um outro Tiago, conhecido como Tiago Menor, que era filho de Alfeu. E mais na frente,
outro Tiago que era filho de Maria com José. Para quem não sabe, Maria, além de Jesus, ela teve outros filhos que a Bíblia diz o nome deles. Lá em Mateus 13 e em Marcos capítulo 6 está escrito o nome deles. Tiago, José, Simão e Judas. Fala também das suas irmãs, porém a Bíblia não diz o nome das suas irmãs. É só para vocês entenderem que este Tiago que foi assassinado por Herodes Agripa I, referia-se ao Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Agora, por que Tiago foi assassinado por Herodes? Porque Tiago era um grande pregador, ao lado de Pedro, ao lado de João, ao lado de Filipe, Bartolomeu, Mateus e tantos outros. O único que não era pregador era Judas Iscariotes, que todos nós sabemos que ele se enforcou porque não concordava com as pregações, com os ensinamentos do Senhor Jesus. O próprio Jesus sabia que ele era ladrão. Mas como Jesus veio buscar e salvar o perdido, ele manteve no seu ministério até a morte. Porque se Judas, apesar dele ter traído Jesus com um beijo lá no Getsêmani, se ele tivesse se arrependido como Pedro se arrependeu, Jesus teria perdoado Judas. Mas, infelizmente, ele não se arrependeu. Ele apenas sentiu remorso pelo mal que praticou e, por isso, ele foi se suicidar. É o que a Bíblia nos revela. Voltando a Tiago. Então, Tiago era um homem corajoso, um homem que pregava a verdade. Foi assassinado, foi morto, mas não parou de pregar a verdade. Que exemplo, que legado Tiago nos deixou, porque ele era um homem temente a Deus e que tinha coragem de pregar a infalível palavra de Deus, que ele ouviu, que ele aprendeu ao vivo e a cores com o próprio Senhor Jesus. Dá para dar glória a Deus aí? Aleluia. E vamos agora para o segundo tópico da mensagem de hoje. A prisão de Pedro. A prisão de Pedro, texto bíblico. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia! Amigos, Deus, ele continua sendo Deus, ele não mudou. Deus sabe de toda a história, amigo. Deus controla a história. Deus controla o universo. Nada está fora do controle de Deus. Tudo que está acontecendo, inclusive hoje na nossa nação, no Brasil, fique sabendo que Deus está sabendo de tudo. Agora, no momento certo, ele vai agir. Fique certo disso. Então, no caso aqui especificamente de Pedro, depois da morte de Tiago, sabe o que aconteceu? Os que eram a favor de Herodes bateram palmas. Se fosse hoje, os institutos de pesquisa iam dizer que Herodes cresceu na simpatia do povo. É o que acontece ainda hoje com os hipócritas que estão por aí. Herodes era hipócrita. Como a pesquisa dele foi boa, ele disse, então nós vamos agora matar outro. E mandou prender Pedro pelos mesmos motivos. Porque Pedro, ele havia feito 2 pregações em 2 finais de semana e a igreja cresceu geometricamente. 5.000
pessoas se converteram a Cristo em 2 pregações de Pedro. 2 mensagens. Aí Herodes cresceu, eu tenho que parar esse homem. Nós temos que parar esse povo do caminho. Lembra-se de algumas pregações anteriores, dos vídeos anteriores? Esse povo do caminho está crescendo muito rápido, temos que pará-los. Então, mandou assassinar Tiago, cresceu no Ibope, e aí mandou também prender Pedro. Para quê? Porque como era a época da Páscoa, a festa dos pães asmos, bom, nós não vou matá-lo durante a festa, que vai haver tumulto. Então eu vou ter que mantê-lo preso, e assim que passar a Páscoa, ele vai ser morto. Plano do homem, plano diabólico, plano arquitetado no inferno. Hoje está acontecendo a mesma coisa. O inferno está trabalhando para roubar, para matar e para destruir famílias, para destruir nações. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo neste momento, Deus está no comando, no controle de tudo, e na hora certa ele vai intervir. E você vai ficar atento ao final desta mensagem também, e ao final, nós vamos deste capítulo 12, você vai ver o que aconteceu com Herodes. Você vai ver como Deus agiu por causa da maldade que já estava sendo praticada naquele tempo e que através dos séculos já se passaram mais de 2000 anos e o povo de Deus continua sendo perseguido no planeta Terra. E enquanto Pedro estava preso, pastor Jairo, havia uma igreja orando. Era isso, você tirou daqui. Amém. Glória a Deus, você está ligadinha, parabéns. Então, enquanto, a pastora já se antecipou, enquanto Pedro estava preso, enquanto o inferno estava trabalhando para fazer o mal, para cometer mais um assassinato, já que um homem estava preso injustamente, a igreja estava fazendo o quê? Orando. Estava orando. E quando o povo de Deus ora, Deus trabalha. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, quer dizer, se o povo de Deus orar, se humilhar e buscar a face do Senhor. Tem muita gente que se diz aí povo de Deus, mas que não está buscando a face do Senhor. Está buscando a face dos senhores com letras minúsculas. Mas se a igreja buscar verdadeiramente a face do Senhor, está escrito: então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai sarar o Brasil, Deus vai livrar o Brasil dos programas, dos planos diabólicos arquitetados no inferno contra esta nação, cujo Deus, você queira ou não queira, você creia ou não, o Brasil é de Deus. O Brasil tem um dono. O dono do Brasil é este Deus que nós pregamos, que criou os céus e a terra. Quando a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, naquele momento Deus estava criando também o Brasil. Então, se Deus criou o Brasil, quem é o dono do Brasil? É Pedro? É Paulo? É João? É Maria? Não. O dono do Brasil é o Deus Todo-Poderoso que está presente na vida daquele que crê. Amém? E agora quero orar, amigo, por você. Você que está ouvindo esta palavra, você deve estar pensando assim: é verdade. Eu quero ter aliança com este Deus. Eu quero fazer parte deste povo que ora, deste povo que clama, e Deus responde, e Deus atende. Daqui a pouquinho nós vamos fazer oração pelo Brasil. Aguarde. Mas agora, amigo, eu quero orar por você. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu te apresento todos os amigos que estão assistindo a este vídeo.
aqueles que estão querendo fazer parte do teu povo. São religiosos, mas não conhecem a verdade. Eles seguem por ignorância dogmas de religiões, mas o Senhor não mandou pregar dogmas. O Senhor disse, ide e pregai o evangelho. O Senhor não disse, ide e pregai dogmas. Aquele que crê no evangelho será salvo, porém aquele que não crê será condenado, diz a tua palavra. Então, Paizinho, eu estou te apresentando aqueles que pela fé estão querendo mudar de vida, estão querendo abandonar a vida de pecado. Por estas pessoas eu te peço, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas estas pessoas permaneçam firmes até o dia do arrebatamento da igreja que está na iminência de acontecer. Obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Agora, nós vamos orar pelo Brasil. Assim como a igreja de Jesus estava orando por Pedro, que já estava com a data marcada para ser assassinado, assim também. Eu convido você que acabou de tomar a decisão de fazer parte do povo de Deus na terra, você já vai orar e Deus já vai ouvir a sua oração. Em favor de quem? Em favor do Brasil. Estamos numa guerra espiritual do bem contra o mal. Eu pergunto para você, amigo, de que lado você está? Você está do lado do bem? Deus está do lado do bem. Fique certo disso. Deus não está do lado do mal. Quem está do lado quem está do lado do mal é o diabo. Ele é o mentor de todo o mal que acontece no planeta Terra. Então você certamente quer estar do lado do bem. Então una-se a nós neste momento. Pai, em nome de Jesus eu te apresento esta nação, o Brasil, que é teu. Esta nação, Paizinho, te pertence porque o Senhor é o Criador do universo e, consequentemente, Criador do Brasil. Pai, toda esta nação é tua. Toda a riqueza desta nação te pertence e nós somos feituras de tuas mãos e também pertencemos a ti. Por isso, Paizinho, salva o Brasil, cura o Brasil, liberta o Brasil, transforma o Brasil para ter um verdadeiro encontro contigo e também prepara o Brasil para o grande dia do arrebatamento da igreja que está na iminência de acontecer. Pai, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe com os seus amigos tudo que você viu e ouviu através deste vídeo. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, continue presente em cada vida, em cada coração, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!